Olá, alunas e alunos. Eu sou a professora Isabelle. Bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a queda do Império do Ocidente, né? Quando a gente fala do Império do Ocidente, a gente se remete automaticamente ao Grande Império Romano. Vamos lá? Quando se fala em queda do Império Romano, deve-se entender que se trata da queda do Império Romano do Ocidente, isto é, a porção do vasto Império Romano que tinha por sede a cidade de Roma. Haja visto que a porção oriental do Império, cuja sede era em Bizâncio, depois Constantinopla, vigorou até 1453. Desagregação é o termo que os historiadores utilizam para explicar a queda do Império Romano, que aconteceu em 476 d.C., quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi destituído por Odoacro, rei do povo germânico Érulo. A parte ocidental do império foi ocupada pelos germânicos. O processo de declínio do Império Romano do Ocidente começou em meados do século IV d.C., sobretudo em razão da série de problemas que desde o século III o assolava, como as invasões bárbaras, a crise econômica e a disputa dos militares pelo poder. A crise do Império Romano iniciou-se a partir dos séculos II, III d.C. Marcaram esse período a crise econômica, a corrupção, os sucessivos golpes e assassinatos realizados contra imperadores e, como elemento final, as invasões germânicas. O século III foi marcado por uma grande sucessão de imperadores, o que evidenciou a instabilidade desse período, pois em um período aproximado de 50 anos, o Império Romano teve cerca de 16 imperadores, muitos deles mortos após conspirações. As ondas migratórias dos povos bárbaros do norte da Europa e de regiões da Ásia em direção a Roma, provocados por transformações climáticas e outros fatores similares, forçavam o Império a repelir os invasores e a mover progressivamente mais contingentes do exército para a defesa do centro do Império, que era a cidade de Roma. Além disso, o fim da expansão territorial romana afetou fortemente a economia. A partir do século II, o Império Romano passou a priorizar a manutenção do gigantesco território conquistado. Isso afetou diretamente o sistema escravista, que era sustentado a partir dos prisioneiros de guerra levados ao Império como escravos. A crise do sistema escravista foi ampliada na medida em que os povos conquistados recebiam o direito à cidadania romana, que teve de ser substituído pelo sistema de colonato, que consistia na relação entre pessoas com precárias condições de subsistência e grandes proprietários de terras, que contratavam seus serviços e, em troca, ofereciam proteção e terras para o trabalho. Esse contexto desencadeou uma crise econômica em razão da diminuição da produção agrícola e do encarecimento dos alimentos. O encarecimento dos alimentos gerou fome e revoltas, aconteceram em determinadas regiões. Além disso, essa crise econômica afetou diretamente a manutenção dos exércitos localizados nos limes, as fronteiras do Império Romano. Muitos proprietários que possuíam escravos passaram a libertá-los e a estabelecer também o regime de colonato com eles. Esse processo acabou por provocar uma decadência dos centros urbanos e da atividade comercial das cidades. Outro fenômeno que ganhou proporção grandiosa em meio à crise do Império foi a ascensão do cristianismo. Os cristãos, que já habitavam os domínios do Império há bastante tempo, passaram a crescer numericamente. Esse fato levou o imperador Constantino, que depois transferiu a sede do Império Romano para Bizâncio, a instituir o cristianismo como principal religião do Império Romano, tendo ele próprio se convertido. Os povos germânicos. Um fator determinante para a crise do Império Romano foram as invasões bárbaras. Esses povos que viviam a leste do rio Reno, migraram para o território romano do século I ao V, por diversos motivos, algumas vezes pacíficas e em outras, saqueando cidades. Os povos germânicos eram chamados de bárbaros pelos romanos por não compartilharem a mesma cultura e não falarem o latim, A gente
fala bárbaro, né? Vem de barbar, né? De balbuciar, de falar um outro idioma muito diferente do que se é falado na região. Eles habitavam regiões ao norte e leste das fronteiras do Império, que eram chamadas de Germânia pelos romanos. Além disso, parte dos povos germânicos, em sua maioria pagãos, converteram-se ao cristianismo arianista, que havia sido condenado pela igreja, né, como uma heresia, né? Isso contribuiu para a rivalidade entre os romanos e os germânicos aumentasse ainda mais. O arianismo era uma interpretação teológica do cristianismo que negava a divindade de Jesus Cristo. Por isso, né, foi considerado uma heresia. As invasões germânicas, em geral, são explicadas pelo resfriamento climático e pelo aumento populacional, o que criou uma necessidade por melhores terras para garantir a sua sobrevivência. Por essa razão, partes do Império Romano, a Gália, né, e a Península Ibérica, por exemplo, já haviam sido invadidas desde o século III, ali pelos mouros, né? O principal motivo levantado pelos historiadores para explicar a grande migração germânica do século V foi a chegada dos hunos, né, que é um povo nômade que havia migrado, né, desde as estepes da Ásia Central. Por onde chegavam, os hunos traziam pânico, né, e muitos povos escolhiam fugir da presença huna. A chegada dos hunos causou a migração de dois povos para as terras ocidentais do Império Romano, os ostrogodos e os burgúndios. Aí a gente observa um mapa, né, onde a gente observa aí a expansão do domínio dos hunos, né, empurrando os demais povos para dentro do Império Romano. Vocês percebam aí que em verde no mapa seria a dominação dos hunos sobre os demais territórios, né, a invasão deles. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos e, a partir daí, uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Alanos, suevos, vândalos, alamanos, jutos, ângulos, saxões, hunos, francos e muitos outros. Todos esses povos, ao perceberem o enfraquecimento da parte ocidental do Império Romano, instalaram-se nas terras e criaram novos reinos. Muitos deles foram absorvidos por outros a partir da guerra, né? O Império Romano do Ocidente agonizou até 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos Érulos e o último imperador romano foi destituído. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reis, né, que originaram as nações modernas na Europa. As transformações que aconteceram nesse período resultaram na formação característica que definira a Europa no auge do período medieval. A gente tem aí, ó, a região da Gália, né, foi invadida pelos francos, visigodos, burgúndios, alamanos e hunos, né? A África pelos vândalos, a Península Itálica pelos lombardos, né? A Britânia pelos ângulos, jutos e frísios, né? Esse aí é um mapa do século V, que mostra as invasões bárbaras. Agora a gente tem aí, ó, um mapa do Império no seu auge. Percebam a diferença. E aqui, novamente, né, um mapa das movimentações, das invasões bárbaras. Então, a gente tem aí, né, um esquema para vocês, né? A gente tem a crise no sistema escravista, né? A instabilidade política, a invasão dos povos germânicos, né, a expansão do cristianismo, né, todos esses fatores acabam ali corroborando com o fim do Império Romano. Então vamos perceber, né, que o Império Romano, ele já englobava, né, grandes porções de terra, praticamente toda a Europa continental era aí domínio do Império Romano. E a partir, né, dessas invasões, vão se criando novos reinos após as quedas, né? A gente tem essa formação desses povos, né, muito parecido com as formações que a gente tem hoje, né? Os latinos, né, lá na região que hoje é a Itália, a gente tem os saxões na região que hoje é a Grã-Bretanha, né, e assim sucessivamente. A gente percebe, né, que
após a divisão do Império Romano entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, o Império Romano do Oriente ele se mantém basicamente intacto. O Império Romano do Ocidente, né, no entanto, não consegue, né, resistir às invasões bárbaras, às crises políticas, né, a fome constante, né, a crise no sistema escravista e acaba sucumbindo. Após esse período, a gente vai entrar, né, num novo período da história chamado de feudalismo, que é justamente, né, o período da história que se inicia com a descentralização do poder político, ok? Mas isso é assunto para outras aulas. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. As invasões germânicas têm início no século IV depois de Cristo e promovem importantes transformações no panorama mediterrâneo, as quais atingem as estruturas do mundo clássico. Identifique, dentre as transformações abaixo, a que corresponde à raiz da proto-feudalização da Europa Ocidental, ou seja, né, o embrião ali desse processo de feudalização que nós acabamos de falar. Letra A, substituição do cristianismo pelos cultos celtas e godos nos reinos germânicos. Letra B, ruralização e fragmentação do poder político. Letra C, desaparecimento do latim como língua escrita e falada, substituída pelos dialetos germânicos. Ou letra D, a imposição da maneira de viver dos povos germânicos e consequente destruição da cultura dos povos dominados. A resposta certa é a letra B, né? É a ruralização e a fragmentação do poder político. A queda do Império Romano, né? Ela traz essa descentralização e aí o que era essa porção de terra enorme toda sob o domínio central do imperador romano passam a ser grandes, né, pequenos reinos, né, principalmente ali formado pelos povos invasores e depois eles vão se ruralizando, se regionalizando ainda mais, né, transformando, né, a Europa numa complexa estrutura de poder que não se tem uma coesão. Vamos mais uma questão. Os historiadores têm como marco a desagregação do Império Romano do Ocidente, o ano de 476 d.C. O que aconteceu nessa data que marcou a desagregação do Império Romano? Letra A, o ataque dos hunos, liderado por Átila, à cidade de Roma. Letra B, a destituição do imperador Rômulo Augusto após a conquista da cidade pelos Érulos. Letra C, a transferência da capital de Roma para Avelino por ordem de Constantino. Ou letra D, a fundação da cidade de Constantinopla. A resposta certa é a letra B, né? O que marca aí o fim do Império Romano, definitivamente, é a destituição do imperador Rômulo Augusto, né? O último imperador romano, após a conquista, né, da cidade pelos Érulos, né? Bom, por hoje é só. Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.